Olá! Hoje vamos mergulhar nos primeiríssimos confrontos entre Moisés, Arão e o faraó do Egito. Mas olha, não vai ser uma simples releitura. A gente vai ter uma ajuda de peso aqui, os comentários de Rashi, um dos maiores sábios da Idade Média. É ele quem vai nos ajudar a enxergar o que está por trás, sabe? Os significados mais profundos e as estratégias divinas por trás desses milagres iniciais. Essa é a grande questão, né? O que a gente está vendo aqui é só um show de ilusionismo para impressionar o rei? Ou são sinais divinos com um propósito muito claro? Essa diferença é crucial. Ela define todo o conflito que está prestes a acontecer. Vamos começar a entender isso. Então a primeira grande demonstração de poder acontece bem ali, na corte do faraó. É um palco montado para um verdadeiro duelo entre a famosa magia egípcia e o poder de Deus. A cena é cheia de tensão. Arão joga o cajado e ele vira uma serpente. O faraó, sem se abalar, chama seus magos que fazem a mesma coisa. Por um instante parece que deu empate. Mas aí acontece o inacreditável. O cajado de Arão simplesmente devora os outros. E é aqui que está o pulo do gato. A observação de Rashi é genial. Ele aponta que o cajado de Arão não era mais uma serpente quando engolia os outros. Ele já tinha voltado a ser um cajado. E isso, gente, muda tudo. Não é uma batalha entre criaturas mágicas. É a realidade divina, sólida, imutável, consumindo a mera ilusão da magia. E mesmo depois de ver isso, a reação do faraó já define o tom de tudo que vem pela frente. Ele se recusa a ceder. A teimosia dele é imediata, mostrando pra gente desde o comecinho qual é a verdadeira natureza desse conflito. A partir desse ponto, a estratégia divina fica mais intensa. A primeira praga não é um ato de destruição aleatório, de jeito nenhum. É um ataque calculado, simbólico, bem no coração da identidade e do poder do Egito. E essa parte é simplesmente brilhante. Por que Moisés tinha que encontrar o faraó no rio, e logo de manhã? Rashi nos dá o contexto. O faraó bancava o Deus, né? Vivia dizendo que não tinha necessidades humanas. Ele ia ao Nilo escondido, justamente para manter essa farsa. Então, ao ser confrontado ali, naquele momento, Deus não só ataca o Nilo, mas também expõe a humanidade frágil do próprio faraó. Então, o ponto central é esse. O Nilo não era só um rio. Era a fonte de toda a vida no Egito, uma terra que quase não tinha chuva. Os egípcios adoravam o Nilo como um deus. Ao transformar o rio em sangue, Deus estava declarando guerra não só ao faraó, mas à principal divindade deles. Primeiro se ataca o Deus, depois o povo. Aí surge uma dúvida. Se Moisés é o líder, por que Deus mandou Arão golpear o rio? A resposta revela uma camada de ética, de gratidão, que é muito interessante na história. É um detalhe muito bonito, não é? O mesmo rio que agora seria punido foi o lugar que protegeu o bebê Moisés em sua cestinha. Rashi explica que, como um ato de gratidão, não cabia a Moisés ser o agente dessa praga. Isso mostra que, mesmo num ato de punição, existe um código de honra em jogo. As consequências foram imediatas e devastadoras. A fonte de vida do Egito virou uma fonte de morte e podridão. O país inteiro sentiu o golpe, forçando os egípcios a cavar desesperadamente por água limpa, por uma semana inteira. A pressão só aumenta. Depois de contaminar o recurso mais vital do Egito, a segunda praga invade o espaço pessoal de cada um. Agora não dá mais para fugir para longe do rio. A praga vem até eles. Mas como começou essa invasão toda? A tradição do Midrash, que Rashi cita, nos conta que não foi com um exército de rãs. Começou com apenas uma única rã. A dinâmica dessa praga é fascinante. A própria reação dos egípcios era o que piorava tudo. Cada tentativa de acabar com a ameaça só fazia ela ficar maior. A resistência deles se tornou o motor da sua própria desgraça. E por que as rãs foram primeiro para o palácio? Rashi aplica aqui o princípio de medida por medida. Já que foi o faraó quem deu a ideia de oprimir os israelitas, era justo que o castigo começasse na casa dele, no quarto dele, na cama dele, antes de se espalhar pelo resto do Egito. E isso nos leva ao centro psicológico de toda essa saga, a teimosia do faraó. E não é só uma recusa, é um estado de ser. Com a pressão insuportável das rãs, o faraó finalmente cede. Ele chama Moisés e Arão e implora para eles orarem pelo fim da praga. Mas Moisés testa a sinceridade dele. Ele diz basicamente, a honra é sua para quando eu devorar. Ele dá o controle ao faraó. E a resposta dele é, amanhã. Ele ainda quer aguentar mais uma noite, só para ver se consegue suportar. Isso já mostra a semente da teimosia que virá. A Torá usa uma palavra hebraica específica para descrever o coração do faraó, kaved.
E aqui Rashi nos ajuda a entender a nuance. Não quer dizer que o coração dele se tornou pesado como um evento. É um adjetivo. Significa que o coração dele era pesado. A teimosia não era só uma reação, era parte da natureza dele, uma característica própria do seu ser. E isso nos deixa com a pergunta final, que ecoa até hoje. O conflito não era só sobre poder, mas sobre percepção. Será que o faraó era incapaz de reconhecer a verdade que estava bem na sua frente? Ou será que sua identidade, seu orgulho, simplesmente o impediam de admitir o que já estava óbvio? Uma questão sobre aquela linha tênue entre não poder ver e não querer ver.